Hoje é a vez de ouvirmos Renan Santos, do Missão. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, tudo bom? Me ouve? Sim, a gente lhe escuta aqui, pré-candidato pelo Missão, e eu quero começar pedindo que o senhor se apresente para os nossos ouvintes. É uma figura super reconhecida em redes sociais, seus vídeos têm milhões de visualizações, mas quero pedir que o senhor conte para os gaúchos quem é Renan Santos. Bom dia a todos, meu nome é Renan, eu tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, responsável pelas maiores manifestações da história do Brasil que colocaram fim ao governo Dilma Rousseff. Também nos manifestamos ali à época, já em 18, pela prisão do Lula em apoio à Operação Lava Jato. Fomos oposição ao besteirol do Bolsonaro durante o mandato dele. Fizemos oposição a ele, assim como fizemos oposição ao governo Lula, mas entendemos também, como grupo, que nós tínhamos que nos tornar alternativa e não apenas ser um elemento crítico, que é importante existir na sociedade e cumprir esse papel. E com base nisso fundamos o Partido Missão, o último partido a ser fundado, com o maior número de assinaturas já coletadas, e no menor tempo possível, e hoje estamos nos colocando aqui como, vamos dizer, uma alternativa nova, que fala muito com as novas gerações, e estamos crescendo nas pesquisas. Então eu falo muito menos em nome do Renan e muito mais em nome do grupo de pessoas que me trouxe até aqui. Bom, e qual é a sua proposta? O que diferencia a sua candidatura das outras candidaturas postas? Qual seria a linha de governo no caso de o senhor ser eleito? Acho até estranho de chamar de senhor, força do hábito, né, pela necessidade, pelo respeito à liturgia do cargo que o senhor disputa, mas de fato, né, o candidato muito jovem. Fico muito lisonjeado, agradeço. Olha, primeiro assim, se eu for fazer uma comparação com o Lula, é praticamente como água e óleo. Primeiro que o Lula nem apresentou uma proposta, ele não apresentou plano de governo quando ele virou presidente em 2022, ele tinha uns chavões do tipo, picanha, as pessoas vão ficar felizes. Nestas eleições, quando eu puxo para o campo da direita, o Flávio ocupa o papel hoje do cara que não tem nenhuma proposta a apresentar. Ele mesmo deu entrevista e avisou, e deixou muito claro que não é para esperar nenhuma proposta dele, que ele não quer perder votos apresentando proposta alguma. Da parte do Zema, a gente pega aquela linha liberal, que eu até já, vamos dizer, comunguei anos atrás. Mas o que nós temos? Nós temos primeiro o entendimento de que o Brasil é um país que passa por uma crise política, social e econômica colossal. A crise política, ela é oriunda, não aí discordo de muitas análises, não por conta da relação STF, executivo ou legislativo, mas sim por conta do modelo oligárquico que nós temos, que se deu através, vamos dizer, dos últimos 1,5 século, e que hoje está expresso pela atuação política do Centrão, que impede o Brasil de fazer qualquer coisa que altere as relações entre os indivíduos, né, a sociedade civil e o poder estabelecido. Que distorce de fato a democracia. Do ponto de vista econômico, a gente tem uma crise fiscal gigantesca, a gente vai fazer uma série de reformas que reduzam as despesas para permitir uma redução dos juros, uma agenda de competitividade muito forte, e aí aproveitar dois ganchos, Sérgio, para ser bem sucinto aqui, que vão nos permitir crescer muito nesse século se a gente souber fazer a lição de casa. Um é utilizar as terras raras para você ganhar o gap de tecnologia junto a outras nações, para que a gente possa ter uma cadeia produtiva capaz de concorrer com a China em muitas áreas. Estou falando da cadeia produtiva que vai mandar no século XXI. E o outro, usar a questão que nós estamos tendo, é muita energia disponível. Estou falando de energia nuclear, de energia hidrelétrica, estou falando de energia solar, energia eólica, e essa energia vai permitir que o Brasil entre no universo dos data centers com muita força e servindo de infraestrutura para a revolução de IA. Então, do ponto de vista político e econômico, se nós andarmos com essa agenda, o Brasil pode se tornar um país grande nos próximos 30 anos, que é o nosso foco. Em relação a projetos já pensados que melhoram a vida das pessoas, saúde, educação, segurança, qual o senhor destaca como o projeto para essa sua campanha? As pessoas falam muito sobre a nossa agenda sobre segurança pública, porque naturalmente é a agenda mais enfática e ela é mais clara no enfrentamento ao crime, mas se eu falar de bem-estar e das pessoas, eu acho que a revolução que a gente pretende fazer no SUS é a mais interessante. Eu digo isso porque todo mundo tem uma crítica, né? Todo mundo no universo, especialmente a direita, a ideia do SUS como um regime centralizado, né? Um modelo centralizado de saúde. E de fato ele poderia representar um problema anos atrás. Hoje, com a revolução da inteligência artificial, os modelos centralizados vão levar vantagem. Então, o modelo inglês, o modelo chinês, o modelo de El Salvador está com uma proposta super legal e já está executando, apresentam um caminho muito bom para a gente colocar
fazer a famosa interação integração dos prontuários através do prontuário único, você conseguir colocar machine learning, inteligência artificial, para, através do prontuário único, prever a evolução de determinadas doenças que uma pessoa pode ter, né? Você vai pegando as ocorrências de uma pessoa e aí você vai saber automaticamente, olha, essa pessoa tem uma tendência a desenvolver, por exemplo, diabetes, vamos colocar um agente de saúde para ficar mais próximo das pessoas, vamos trabalhar bem a questão do acesso, né? O acesso é um dos maiores problemas do SUS, então vamos tirar qualquer critério discricionário para a fila do SUS e entregar um critério, vamos dizer, baseado na urgência dos atendimentos, vamos informatizar isso para informatizar os estoques. Dá para fazer uma revolução muito, muito grande no SUS, na tecnologia, que vai, vamos dizer, melhorar a vida das pessoas de maneira clara em 2-3 anos. E o senhor tem números que digam que há verba para isso e nesses 2-3 anos isso quer dizer zerar a fila de consultas e atendimentos pelo SUS? O maior problema é justamente as consultas, atendimentos e cirurgias, né? O problema de acesso. O SUS, o grande problema dele é de acesso. Você vai ter que usar essa organização centralizada por parte do SUS com um enfoque muito grande do governo federal para fazer o que eles chamam de política de hub and spoke. É saber onde serão os hubs para você colocar os centros policlínicos e os hospitais com atendimento sem um papel discricionário do político. Hoje os políticos acabam fazendo hospitais com emendas e aí utilizam, vamos dizer, escolhem de maneira logisticamente errada os lugares onde isso vai ser feito. Então o governo federal vai ter que atuar aí. O SUS, infelizmente, vai custar mais nos próximos anos, não é nem por conta do meu projeto, mas sim porque a população está envelhecendo. Porém, um projeto como esse, ele tem um papel de reduzir custos no SUS, porque ele consegue otimizar a questão logística, ele consegue trabalhar muito na prevenção. A ideia de ter um prontuário único, de ter um machine learning, é justamente trabalhar na prevenção para que você evite que a pessoa vá para a mesa de cirurgia, para que a pessoa tenha um tratamento com uma doença crônica que é evitável. Então, a ideia é trabalhar, vamos dizer, usar a inteligência para você, no longo prazo, diminuir os gastos que você tem no sistema único. Rosane. Eu queria entender melhor a sua proposta. O senhor falou de El Salvador, né, que é um país onde as pessoas têm muita gente que é presa de uma forma que não cabe na nossa Constituição. A sua ideia é mudar a Constituição e também em relação às emendas. Hoje o senhor disse que o país é, de certa forma, refém do Centrão e é refém, o presidente é refém do Congresso nessa questão das emendas. Como é que o senhor mudaria esse tema das emendas para que não se tenha hoje a situação que nós temos, em que, de fato, mais de 50 bilhões do orçamento vai para as emendas parlamentares? Eu acho o modelo de El Salvador, salvo uma ou outra alteração que nós precisamos fazer, bem cabível aqui. O enquadramento através do direito penal do inimigo de membros de facções criminosas como pessoas que terão uma atenção especial e um direito diferente é perfeitamente passível de ser recebido pela legislação brasileira. Inclusive já passou agora, o próprio governo Lula, uma legislação no Congresso que já começa a fazer esse enquadramento especial e nós vamos levar isso, vamos dizer, como política de Estado, com outro enfrentamento ao crime organizado, construir novos presídios e levar membros das facções para esses presídios. A gente precisa agora alterar a lei de execuções penais e o Código de Processo Penal justamente para retirar recursos como as progressões de pena e elementos como saidinhas para que a pessoa, quando pega uma pena de 20, 30, 40 anos, cumpra seus 20, 30, 40 anos. E a gente começa a fazer basicamente justiça para a população que hoje fica refém dessas pessoas. Acho isso não é um problema, esse aqui é uma polêmica. Um outro tema que é das emendas, eu entendo que esse é um problema central, porque infelizmente com o empoderamento do Centrão, esse se tornou um regime de acumulação por parte dos políticos desses partidos. E esse regime, ele enfraqueceu demais o poder executivo. O que nós vamos precisar fazer? Antes de tudo, eu não tenho problema nenhum em dando um estímulo agora, em curto prazo, para que os políticos, através da nossa reforma fiscal, trabalhem para diminuir os gastos obrigatórios, abrir espaço para discricionário, eu autorizar o aumento das emendas, não apenas por um critério meramente de arrecadação orçamentária, mas um share do orçamento discricionário mediante cortes em gastos obrigatórios, fazendo com que o Centrão trabalhe dessa maneira, no curto prazo, como um elemento que ajude em reformas fiscais. Depois, o que nós vamos precisar fazer é fiscalizar e muito integrar a emenda com as políticas públicas baseadas em resultados que funcionem nos municípios. Ou seja, o poder discricionário que um político tem, falar, eu vou fazer uma praça em Arapiraca, igual o Arthur Lira fez um monte de praça em Arapiraca porque era a base dele, tem que acabar. A emenda do Arthur Lira, se for para Arapiraca, vai ser para estabelecer um plano já pré-estabelecido de gestão que vai melhorar os indicadores de Arapiraca.
Bom, eu queria lhe perguntar sobre alguns temas importantes, né, e até polêmicos na área de economia. O senhor já falou sobre o juro. Qual a sua política para permitir que o Banco Central reduza a taxa de juros e se concorda com a política monetária que o Banco Central está implementando agora? Para mim, todo tipo de ajuste fiscal, isso a literatura ela vai toda nessa linha e as experiências internacionais mostram isso, tem que ser baseado na despesa. Ajuste fiscal baseado na área da despesa é ajuste fiscal que tem efeito mais duradouro. Portanto, o que o Brasil precisa é um ajuste fiscal de efeito duradouro, para a gente não ficar eternamente discutindo isso. E um ajuste fiscal feito na área da despesa, ele acaba tendo 2 efeitos positivos. Um é atrair investimento e aumentar o PIB, e o outro é diminuir a despesa, permitindo uma redução de juros por parte do Banco Central, e com base nisso a gente altera a famosa relação dívida-PIB, e a curva de juros cai nesse sentido, né? Então, isso tem um efeito positivo em todos os termos. Eu quero ser um presidente que vai interferir muito. Diminuir quais despesas? Podemos fazer a lista toda aqui. A gente pode começar das renúncias fiscais, que são gigantescas e colossais no Brasil, especialmente no teto. Vamos começar no topo. Grandes empresas. Existem empresas hoje que atuam, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, para dar só um exemplo da Honda, que tem mais de 16 bilhões em renúncia fiscal. Vamos falar, por exemplo, do teto, né, do alto funcionalismo. A gente está falando de 5 a 15 bilhões de reais que variam no orçamento anual. Vamos falar, por exemplo, de uma nova reforma da Previdência que infelizmente terá que ser feita. Muita gente não queria falar desse assunto, mas a gente já tinha avisado na primeira que colocaram tantas exceções que hoje vai ser necessário fazer outra reforma previdenciária. Eu estou falando necessariamente de uma desvinculação de gastos que permita uma autonomia orçamentária maior. Eu estou falando, por exemplo, de uma desindexação do aumento dos gastos de BPC, seguro-desemprego e aposentadoria. São todas medidas que são protocoladas numa PEC, que já foi colocada pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, e são medidas que vão ter um efeito gigantesco. Estou falando de 3,3 trilhões. Isso não é uma estimativa minha, isso aqui é a equipe técnica da Câmara que participou da elaboração desse projeto, que em 10 anos tem um efeito de reduzir 3,3 trilhões. A gente está falando de uma reforma que altera a dinâmica de gastos e funcionamento do Estado brasileiro, o que vai permitir não só a queda dos juros, mas queda dos impostos no longo prazo, para o Brasil fique um país fiscalmente sério. Retomaria a taxa das blusinhas? Não, acho que não tem nenhum sentido isso aí. Acho que, imagina, a gente está falando de um país em que as pessoas perderam a capacidade de consumo. Aí os poucos bens que as pessoas podem comprar, como um pequeno eletrônico, uma blusa, uma roupa, uma coisa que mantém a autoestima de uma moça ou um cara que está trabalhando, sei lá, como entregador, precisa de um celular, esse pequeno insumo de trabalho, vou colocar nesses termos, ser proibitivo é bizarro. Vamos dizer, uma falta de noção gigantesca. E a discussão do fim da 6x1 e da redução da jornada semanal, qual é o seu posicionamento? Eu sou contrário à proposta que veio do governo e considero vexatória a postura da direita brasileira em sequer se colocar na mesa para discutir. Saiu ontem, não sei se vocês acompanharam, uma entrevista horrível do Valdemar da Costa Neto, em que ele alegava o seguinte, que não haveria como eles se oporem porque ele não ia fazer uma oposição por parte do PL porque eles iriam perder votos, mas que ele discordava do projeto, mostrando que é apenas uma posição casuística adotada ali por eles. Acho que não tem que acabar com a 6x1 e que tem que manter a jornada em 44 horas. Não, eu acho que a gente tem que ter uma reforma na legislação trabalhista brasileira profunda, que aumente a flexibilização. Hoje a gente tem uma legislação muito velha e a gente está discutindo nos termos errados. A gente está pegando, tem uma legislação velha e aí eu vou adequar ela através de uma política populista para uma demanda que surgiu ali no Rio de Janeiro com um vereador e que pegou nas redes sociais. Qual é a maneira correta de tratar desse assunto, na sua opinião? É uma reforma profunda na legislação trabalhista brasileira. E qual seria o modelo? É 5x2, é 4x3, é 6x1? Não trabalhar nessas categorias, porque o mundo já não trabalha mais nessas categorias. Hoje você tem uma alta flexibilização nos contratos de trabalho. Você pode estabelecer limites de horas semanais e aí você pode permitir que as partes façam os contratos deles. Hoje, a economia global ela vai mudando para outros perfis. É muito mais uma economia de serviços. Essas categorias do tipo, é tanto por tanto, com tantas horas. Isso é um modelo industrial verticalizado. Tanto que a CLT é do período, vamos dizer, do meio do século XX. O mundo não é mais esse. Como seria para o senhor, então, cada categoria definindo como vai ser? Seria você tem sindicatos com concorrência. Isso eu vou pegar um exemplo que é presente, por exemplo, na Ásia. Sindicatos que concorrem entre si para atender esses trabalhadores fazem os seus contratos com suas áreas. Em alguns contratos em que há uma organização grande dos trabalhadores, você consegue estabelecer um regramento específico para ela, já entendendo o funcionamento da área e o mercado atendendo a demanda tanto do empregador quanto do empregado. Você consegue ter, vamos dizer, uma flexibilidade, porque não dá para trabalhar com categorias engessadas em áreas que estão cada vez mais fluidas.
Mas, por exemplo, na indústria, né? Ontem o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter falou que a indústria brasileira não é competitiva, vai ficar menos competitiva com a jornada reduzida, e até citou o exemplo da China, onde muitas vezes muitos operários da indústria siderúrgica trabalham 11 horas por dia. A sua ideia é isso, que tem essa possibilidade de, digamos assim, o sindicato das indústrias de determinado setor combinar com os trabalhadores que possam trabalhar 11 horas ou 7 horas, combinar, cada empresa ficaria liberada para fazer, cada setor liberado para fazer acordos? Pois é isso que está funcionando não só no mundo, mas com os nossos concorrentes. A gente tem que ser muito claro. Eu posso vir aqui de maneira populista e falar, vou diminuir a carga para o setor industrial, vamos trabalhar 30 horas por semana. Por que 40? Vamos baixar para 30. A gente vai sair fora das cadeias globais de produção. O custo do Brasil já é gigantesco, energia é cara, juros é cara, o regime trabalhista aqui não apenas é caro, como é inseguro. A gente está perdendo espaço nas cadeias globais inteiras de produção. Os países com regimes trabalhistas mais flexíveis estão apresentando um aumento de ganho real do salário dos trabalhadores maior do que aqui no Brasil. A China é um exemplo disso. Nós vamos fazer o quê? A gente tem que ser honesto, a gente tem que lidar com o mundo concreto ao nosso redor. Uhum. O mundo concreto, ele não está dando espaço para o Brasil. E o Lula está sendo altamente irresponsável, porque ele quer se reeleger e falar, você vai trabalhar menos e você vai ganhar igual. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. A gente já está vivendo uma situação amplamente precária do ponto de vista de competitividade e vai ficar mais precário ainda. Matheus Chu, em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber como está a articulação do seu partido Missão com as demais siglas e como o senhor pretende fazer reformas tão profundas, sendo de um partido que está começando agora, né, e com críticas tão duras aos partidos que hoje são ampla maioria no Congresso. Como se sabe, em todo governo, o primeiro ano é o ano de reformas, né? O governo que não consegue fazer reformas no primeiro ano dificilmente consegue depois. Como o senhor pretende ter essa articulação, né, e esse apoio majoritário no Congresso vindo de um partido que foi fundado agora? Olha, a premissa é simples. A partir do momento que eu venci as eleições, eu não apenas vou fazer uma base grande para o meu partido, como parlamentares de outras legendas serão eleitos dentro do espírito daquilo que me elegeu. O espírito da eleição do presidente da República acaba se refletindo na agenda dos deputados federais eleitos. Portanto, eu tenho que montar uma composição pluripartidária focada em obter essa maioria. E, logo no início do mandato, eu tenho que trazer toda a agenda. Eu tenho que colocar a agenda disponível. Vou pegar um exemplo de um presidente que fez isso. E aqui não estou falando de mérito, de nada. O Milei, ele veio de um partido que foi recém-fundado, o La Libertad Avança, ele ganhou a eleição presidencial. A primeira coisa que ele fez, ele botou aquele pacote ônibus e ele patou o Congresso ao longo de um ano. Ele fez uma aliança com o partido do Macri e, com base nisso, ele criou uma maioria ainda que instável para poder andar com a agenda dele. Vamos ser, nesse sentido, eu teria uma maioria instável, mas eu ia focar projeto a projeto. Eu não quero ter aquela maioria segura, sabe, quando você estabelece, como houve em alguns outros governos, governo Lula, governo Dilma, aquela ideia de você tem que ter uma maioria montada, organizada e que você fica segurando isso enquanto não apresenta uma agenda. A gente tem que ter uma agenda muito clara, porque se eu for eleito, eu como um candidato que vem com um discurso que vamos colocar aqui, mais disruptivo, vamos colocar assim, necessariamente eu teria que apresentar uma agenda reformista muito poderosa, porque foi isso que me elegeu. Então, a pauta seria, vamos dizer, o centro de tudo. Renan, eu queria entender de que forma o senhor pretende conquistar os votos que hoje, pelas pesquisas, estão com Flávio Bolsonaro. Porque pelo seu discurso, o senhor não está tentando conquistar os eleitores do presidente Lula. O seu discurso vai mais liberal, vai mais para o centro-direita. E o Flávio hoje está consolidado no segundo lugar. O senhor entende que essas denúncias contra ele, de ligação com o Vorcaro, podem ser o caminho para que o senhor conquiste esses votos? Olha, a minha força está justamente em conseguir tirar voto dos dois. Naturalmente, eu vou tirar mais votos do Flávio. Isso é natural. Eu também vou tirar voto dos indecisos, mas eu consigo aqui no Nordeste, eu estou hoje na Bahia, retirar voto do lulismo. Até tem uma matéria muito boa do Metrópolis que mostra que no eleitor mais jovem eu consigo, vamos dizer, entrar nesse espaço
desses eleitores. E, de fato, é bem possível, há uma fadiga de materialismo, e a questão é que as pessoas estão falando um pouco sobre isso, porque o Flávio está tão... As notícias sobre o Flávio são tão cômicas, para colocar assim, que até se esquecem da crise, vamos dizer, a crise de modelo do petismo. Mas é sempre um no cravo e um na ferradura. Eu faço uma viagem para o Nordeste, depois eu vou para o Sul-Sudeste, depois eu vou para o Norte, e a ideia é dialogar com esses eleitores. Naturalmente, posso colocar, o eleitor do Flávio vai migrar mais para mim, e meu trabalho vai ser muito focado nessa linha. Agora tem eleitor do Lula para buscar também, não podemos largar. Até porque o que me colocou aqui também foram as intenções de votos minha, por exemplo, no Nordeste. Né? Se, de acordo com a Atas, né, eu ter ultrapassado os governadores, vai muito na linha de eu ter conseguido cativar eleitores que não estavam apenas dentro dessa bolha da direita. Nós lhe agradecemos, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Como eu disse, espaço aberto para todos os candidatos, pré-candidatos nesse momento, né, conforme a agenda deles e a disponibilidade para conversar conosco.